Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nos estudos prévios nesta secção das Epístolas de Paulo, e que temos estado a cobrir primeiro Tessalonicenses, vimos que Paulo, nesses primeiros 3 capítulos, encorajou e exortou os irmãos de Tessalónica. Depois, a partir do 4º capítulo, começou gentilmente a abordar alguns pontos de correção. Do versículo 1 ao 8, Paulo falou acerca da importância da pureza sexual. O nosso último estudo abordou esse ponto de santificação. Hoje vamos continuar este estudo e analisar como a crença que a segunda vinda de Cristo estava iminente, isto é, temos de estar sempre a observar, criou perguntas e resultou em alguns pensarem que não precisavam de trabalhar. Vejamos então começar a ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Por isso Paulo está a dizer acerca de amor entre irmãos, ele não precisa de estar a dizer mais, porque há muitas plenas escrituras dizendo que Deus nos instrui que devemos amar aos outros, amar ao próximo. E por isso ele diz, e na verdade estás praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedónia. E realmente eu tenho reparado, diz o Paulo, que vocês estão a praticar isso. Tudo bem, muito bem. Contudo, aí está, contudo, mas há um problemazinho. Vos exortamos, irmãos, a progredires cada vez mais e diligenciares por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade e para com os de fora, e de nada venhais a precisar. E por isso está a dizer, sim, vocês estão a praticar amor para com o próximo. Contudo, quero que continuem a progredir cada vez mais, a viver tranquilamente, cuidando de trabalhar com as mãos. Então aqui vê-se que havia um problema. Seria isso de preguiça ou seria isso de outro problema? Mas parece que podia ser baseado no princípio de que pensavam que Jesus Cristo vinha a qualquer momento. E por isso, porque Jesus Cristo diz, eu venho sem demora. E por isso pensavam, bem, então, temos dinheiro suficiente e pronto, não é preciso trabalhar mais, porque Cristo vem. Isso é um mau entendimento grande, muito grande. E continuando a ele então, ele mencionou este problema muito gentilmente, muito sutilmente. Vejam isso. Mencionou isto aqui no versículo 11, a dizer, trabalhar com as próprias mãos. E depois, gentilmente, abordou de novo no capítulo 5, versículo 14. Vejam no capítulo 5, versículo 14, que diz, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. O que quer dizer insubmissos? Vamos ver isso quando chegarmos a esta secção, mas está a falar aí de outro problema.
este problema de não trabalharem. Mas isso abordaremos mais adiante. E vimos que, mesmo assim, não aprenderam a lição. E por isso, na segunda carta, na segunda epístola de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, até o versículo 14, está a abordar o mesmo tema. Dizendo assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente. Interessante. Porque aqui a palavra desordenadamente é do grego atakatos. E se formos ver a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, estávamos a ler capítulo 4, ver aqui para onde estávamos, é capítulo 5, versículo 14, está a dizer, exortamos também, irmãos, a que demonstreis os insubmissos. A palavra grega aqui, insubmissos, é também, até como lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, foi traduzida desordenadamente. A palavra grega atakatos. No capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, é traduzido como insubmissos, mas a palavra grega é, uma vez mais, a mesma palavra, atakatos, insubmissos. E por isso está a abordar aqui um problema que existia e que vai ser abordado mais na segunda epístola, que era um problema de falta de trabalhar. E por isso, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 11, ele simplesmente disse diligenciar-vos por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Vê-se que era um problema que já existia. E depois lê-se na segunda epístola de Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6, diz, nós vos ordenamos, irmãos. Quer dizer que Paulo foi sutil, mas depois teve que ser um bocadinho mais forte neste assunto. Porque não tinham aprendido a lição que precisamos de trabalhar com as nossas próprias mãos. E por isso é que depois diz, em 2 Tessalonicenses, diz assim, no capítulo 3, versículo 10, diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Por isso vês aqui um ponto que ele não quis ser forte, que é um ponto sensível, estar a dizer às pessoas, olha, não estás a trabalhar, tens de trabalhar. Mas ele teve que abordar isto mais de uma vez. Ora, ele então deixa esse ponto, porque depois continua a partir do versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a começar do versículo 13 até ao versículo 18, tem esta secção breve acerca da ressurreição. Isto é, da segunda vinda de Cristo. O problema que estava existente naquela cultura, naquela sociedade, é que
como eu mencionei, com a vinda de Cristo brevemente, isso, digamos assim, aumentou ou agravou este sentimento de alguns dizerem que não preciso trabalhar. Hoje em dia, esta secção do versículo 13 a versículo 18, esta secção da ressurreição, isto é, da segunda vinda de Cristo, é mal aplicada de outro jeito, de outra maneira. Porque as pessoas usam isto para provar o que é, de uma maneira geral, comumente, ou de uma maneira comum, é o que as pessoas chamam o arrebatamento. E usam isto para provar esta teoria, digamos assim, do arrebatamento. Ora, o que é a teoria do arrebatamento? Bem, há várias variedades. Uns dizem assim, outros dizem um bocadinho diferente, mas mais ou menos é basicamente o seguinte. É baseada numa série de livros que foram produzidos há uns anos atrás, intitulados Deixados para Trás. E depois até houve um filme que foi feito sobre esse tema. E nessa série de livros demonstra que num instante cataclísmico, digamos assim, desapareceram do planeta milhões de pessoas. De repente, veículos na autoestrada ficaram sem pessoas a guiar, descontrolados, e andavam assim e causaram acidentes, sem que ninguém os dirigia, por exemplo. Vê-se nesses filmes que o povo fica atemorizado ao ver que seus amigos, parentes e gente querida que eram cristãos, entre aspas, tinham subitamente desaparecido diante de seus próprios olhos. Essa é a teoria do arrebatamento. Desapareceram. Está claro, a teoria diz que foram levados para o céu. E depois essa teoria diz que os não cristãos foram deixados por trás. E por isso é essa teoria que diz que Cristo secretamente e subitamente os leva da terra para o céu, antes de sua vinda. E geralmente essa teoria diz que é 7 anos antes da sua vinda. E essa teoria depois diz que vai haver a grande tribulação por outros 7 anos. E isso, pura e simplesmente, irmãos, não é realmente o que a Bíblia diz. Queridos irmãos, a intenção de muitas pessoas de puxar esta teoria do arrebatamento é para, entre aspas, salvar mais almas. Fazer com que mais almas venham ao arrependimento agora. E, ao mesmo tempo, a motivação diz, por isso os cristãos vão ser protegidos. E por isso dizem, olha, têm que aceitar Jesus Cristo agora. Mas, queridos irmãos, sim, há uma proteção, mas não é desse género, não é dessa maneira, e não é por esse tempo, não é por esse período de tempo. Vejamos, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, mantenham aí uma marcação em Tessalonicenses, porque vamos entrar e sair de Tessalonicenses várias vezes, mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, na carta a uma das igrejas em que Jesus Cristo escreveu ao mensageiro, ao líder dessa igreja, diz, Apocalipse 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. A hora da provação vai ser um período em que todo o mundo vai ser provado. É o que diz aqui, na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro.
para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, vai haver uma grande tribulação na terra. Mas diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei, eu te protegerei durante esse período, essa hora. Por isso diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você comparar isso com Apocalipse capítulo 12, sim, porque o que as pessoas dizem é que, vês, vai haver um arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, vemos que, bem, se começarmos a ler do versículo 13, quando depois o dragão, isto é Satanás, se viu atirado para a terra, quer dizer, ao fim do tempo, Miguel vai atirar para a terra e diz assim, perseguiu a mulher, simbolicamente representando a Igreja de Deus, que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher, à Igreja de Deus, as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. Até ao deserto, não é até ao céu, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante tempos e metade do tempo, quer dizer, 3 anos e meio, durante o período da grande tribulação. Por isso vemos que a grande tribulação, como lemos em outros pontos e outros lugares, é 3 anos e meio, não é 7. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, atrás da Igreja de Deus, água como um rio. Por exemplo, um exército, uma força humana para destruir a Igreja, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, para que a Igreja fosse destruída por esse exército, essa força militar, ou esse grupo de pessoas que estavam a tentar destruir a Igreja. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E por isso vê-se que Deus vai proteger a Igreja de uma maneira milagrosa para poder ir para o deserto, para o seu lugar. E depois disse que o dragão ficou irado contra a Igreja e foi pelejar contra o resto da Igreja. Quer dizer que parte dos verdadeiros cristãos vão ser protegidos e parte dos verdadeiros cristãos não vão ser protegidos. E define aqui que esse resto dos verdadeiros cristãos são realmente aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e não é só alguns e não outros, é todos os 10. E hoje em dia, a maioria das pessoas diz, não, a lei não é necessário obedecer à lei, porque temos Cristo. Mas diz aqui, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E por isso parte da Igreja vai ser protegida e parte não vai ser protegida. Por isso, esta teoria do arrebatamento que diz que todos os cristãos vão ser arrebatados para o céu, está incorreta em vários pontos. Aqui, inicialmente, ponto número 1, vai ser alguns, digamos, uma porção vão ser protegidos, outra porção não vai ser protegidos. Segundo lugar, não é para o céu, mas é para o deserto, para o seu lugar, isto é, na terra, protegidos da cara da serpente. E por isso vemos que sim, vai haver uma proteção. Mas o argumento principal desta teoria do arrebatamento é baseado em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ora, vamos então ler isto porque a situação, vamos então entender o contexto aqui desta situação entre o versículo 13 a versículo 18, para entendermos o contexto. O contexto era que pensavam que Cristo vinha, digamos assim, rapidamente, agora, neste momento. E, no entanto, algumas pessoas já tinham falecido, entretanto.
Sim, porque isto já foi há alguns anos. Depois, este Tessalonicenses foi escrito cerca do ano 51, foi cerca de 20 anos já depois de Cristo ter falecido, ter ressuscitado. E então vemos aqui que algumas pessoas já tinham morrido neste período de 20 anos. Alguns cristãos. E por isso os irmãos, os cristãos na Tessalónica estavam tristes, a dizer, olha, coitados, estas pessoas que estavam à espera de Cristo não viram Cristo vir. E não estavam a entender e não foram arrebatados. Não passaram por isto. Isto seria acho que as pessoas pensam hoje em dia, mas naqueles dias estavam a pensar, olha, não viram a vida de Cristo. E por isso tinham uma certa tristeza. Uma vez mais, é porque pensavam que Cristo viria nessa era e porque essas pessoas não estariam a viver quando Cristo viesse. Estavam a dormir. Isto é, já estavam mortos. E por isso, Paulo conclui esta secção, no versículo 18, a dizer, consolai-vos uns aos outros com estas coisas. Ele, uma vez mais, está a dar palavras de encorajamento. Então vamos ler cuidadosamente do versículo 13 a versículo 18 para vermos o que Paulo está a dizer aqui. No versículo 13 diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Sim, aos que estão mortos. Lembrem-se que na Bíblia, vocês sabem, leem o Evangelho, quando Jesus Cristo mencionou, por exemplo, acerca do Lázaro, dizer, olha, ele morreu, diz, não, está a dormir. Sim, sabia muito bem, estava morto, mas o simbolismo da primeira morte é dormir, porque vamos ressuscitar. Porque Jesus Cristo ressuscitou e comprou nós de volta do pecado. Nos redimiu do pecado. Por isso é que diz, todos morrem por causa do primeiro Adão e todos vão ser vivificados por causa do segundo Adão, que é Cristo. Todos. Não é só alguns. Todos. E Jesus Cristo, por isso, pagou para comprar a vida de volta de todos. Para ressuscitar. Todos. Sim, depois vão ser julgados de acordo com as suas ações deste mundo e das ações que vão fazer após a ressurreição, quando aprenderem o caminho de Deus. Porque muitos deles não sabiam o caminho de Deus. Vão ter a primeira oportunidade que nunca tiveram, porque nunca souberam, porque foram endurecidos. Ou estavam endurecidos. E estão endurecidos hoje, porque não estão a entender a verdade. Mas, continuando aqui, está a dar a analogia, dizendo que as pessoas que estão mortas estão a dormir. Estão a dormir. Por isso não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Para vocês não estarem tristes como o resto do mundo que não tem esperança. Queridos irmãos, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. A nossa esperança é a ressurreição, se nós estivermos a ser fiéis, verdadeiros cristãos, é a ressurreição à vinda de Cristo, o que a Bíblia chama a primeira ressurreição. Sim, haverá uma segunda ressurreição depois dos 1000 anos, como lemos em Apocalipse 20. Mas a nossa esperança é esta ressurreição e o estabelecimento do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, queridos irmãos, é o governo de Deus a governar na terra. Sim, isso é uma perspectiva do reino de Deus. Porque o reino de Deus, para ser um reino, isto é um governo,
tem que ter os governantes, os reis, tem que ter o povo que vão reinar, tem que ter leis para reinarem, para governarem esse povo, digamos assim, a Constituição, e que tem que ter um território. Por exemplo, vamos olhar, por exemplo, Brasil. O governo brasileiro tem os governantes. Segundo, tem o povo brasileiro. Terceiro, tem a Constituição brasileira e as leis brasileiras. E quarto, tem o território brasileiro. E para ser um governo, tem que ter estas, digamos assim, 4 entidades. O reino de Deus vai ser o governo de Deus a governar na terra. Tem os reis, tem o povo que vive na terra, povo físico, tem os reis, os governantes que vão ser seres espirituais que tenham sido transformados ou ressuscitados na primeira ressurreição. Vai ter a lei, a Constituição, que é a lei de Deus, e vai ter o território, que é a terra inteira. Porque a terra não vai ser destruída. Cristo vem para salvar a terra, para trazer paz a este mundo. Isto é o reino de Deus. Ora, como eu expliquei, isto é num sentido. Há um outro sentido. O outro sentido é que o reino de Deus é aquilo que vamos herdar. Em 1 Coríntios capítulo 15, 50, se não estou errado, diz: carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus. Isto é, na família de Deus vai ser aquela família que são do reino de Deus, que são seres espirituais do mesmo género, do mesmo tipo, da mesma glória de Deus. Está claro, muito inferior, mas dessa família, desse género, desse reino. E por isso, queridos irmãos, a nossa esperança é a ressurreição. É o reino de Deus. Porque a ressurreição representa quando Cristo vier para reinar na terra e trazer paz a este país, e é quando nós vamos ser ressuscitados, vamos ser membros, seres espirituais, que não vamos ser carne e sangue, mas vamos ser membros do reino. Então continuam aqui. No versículo 14 diz assim: com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esta esperança. As pessoas do mundão, as pessoas do mundo não têm esta esperança. Quando morrem, sim, tem esta ideia, olha, está morto e foi para o céu e está a olhar para nós. Mas, irmãos, isso é mentira. Isso não é verdade. Nas maneiras de falar hoje em dia, diríamos, isso é fake. Isso é vazio. E por isso pessoas, quando outras morrem, têm este vazio. Sim, temos um vazio porque um ente querido não está connosco e sentimos a falta desse ente querido. Sim. Mas temos esta esperança. Temos este consolamento que vamos ver essa pessoa quando ele ou ela for ressuscitada à vinda de Cristo, se é um verdadeiro cristão, ou 1000 anos depois da vinda de Cristo, se não é um verdadeiro cristão, mas vai vivificar, vai viver de novo. E vai ter uma oportunidade que nunca teve. E por isso diz assim, não fiquem tristes como os demais, porque não têm esta esperança. Vamos continuar então a ler no versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante, através, ou em Cristo, através de Cristo, mediante Cristo, trará em sua companhia os que dormem. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, irmãos, precisamos de ter esta esperança que Cristo virá e tal como Cristo ressuscitou, Deus, mediante Jesus, trará de onde? Trará da morte, trará de dormir, os acordará, os ressuscitará em sua companhia os que dormem. Vai ressuscitar os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, está a dizer, eu já expliquei isto a vocês, mas estou a explicar de novo. Nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Vou perguntar então. Vejam isto. Bem claro. Bem claro. Nós os que estamos a viver não vamos preceder os que dormem. Quer dizer, não vamos ser arrebatados, digamos assim, antes dos que dormem que sejam ressuscitados. Por isso, esta teoria que diz vão ser arrebatados 7 anos antes da ressurreição é falsa. É falsa. De modo algum precederemos os que estão mortos, os que dormem. Porquanto, versículo 16, o Senhor mesmo, o próprio Jesus Cristo, dada a palavra da ordem, dada a palavra do Pai, dizer agora é a hora. Sim, porque ninguém sabe o dia ou a hora, mas quando o Pai disser agora é a hora. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Quando é o tempo da 7ª trombeta, da última trombeta. O Senhor mesmo descerá dos céus. O Senhor Jesus Cristo vai descer do céu para estar nas nuvens. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Antes dos que estão vivos serem transformados. Antes dos que são vivos serem, digamos, entre aspas, arrebatados. Os mortos vão ressuscitar primeiro. A teoria do arrebatamento está incorreta, irmãos, não vêem? Depois, versículo 17, nós os vivos, sim, nós que ainda estamos a viver na terra, nós que ainda somos carne e sangue, estejamos protegidos ou não da cara da serpente, mas ainda estamos vivos na terra. Não houve este arrebatamento 7 anos antes e que os carros ficaram vazios e hoje esta confusão toda. Não. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos apanhados, seremos arrebatados. Seremos levados depois da ressurreição. Quer dizer, digamos assim, uns momentos depois. Não sei quanto tempo é esses momentos, se é 1 segundo, se é 10 segundos, se é 1 hora, mas é depois, é pouco depois. Seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos que acabaram de ser ressuscitados, nós vamos ser arrebatados com eles. E vamos nos juntar a eles. Aonde? Nas nuvens. Nos ares. No ar. E no meio do ar.
E assim, é deste modo, é desta maneira, que daí em diante vamos estar sempre com Cristo. E é deste modo, desta maneira, que estaremos para sempre com o Senhor. Não é que vamos estar assim, no meio do ar, para sempre, mas é deste modo, desta maneira, que daí adiante vamos viver com Cristo. Aonde Ele for, nós vamos. Estão a ver este contexto? Vejam aqui alguns pontos adicionais, por favor. Ora, dormem. Dormem na esperança. Queridos irmãos, a nossa única esperança é a ressurreição. Leiam 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 19. (15, 12 a 19). Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sim, Ele ressuscitou dos mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Porquê que então as pessoas dizem que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, estamos a pregar em vão, e a vossa fé é em vão. Sim, é tudo baseado na ressurreição de Cristo. E assim, nós, os apóstolos, diz aqui em 1 Coríntios, Paulo, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque estamos a dar este testemunho que Jesus Cristo ressuscitou, então somos mentirosos, se Ele não ressuscitou. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Sim, se os mortos não ressuscitam, então Deus não ressuscitou Jesus Cristo. Mas nós temos estado a dizer que Deus ressuscitou Cristo. Então nós somos mentirosos, estamos a mentir. Está claro que não. Diz no versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Isto tudo é em vão. Meus irmãos, aqui vemos por isso que a ressurreição é a nossa esperança. A ressurreição é a nossa esperança. E essa ressurreição vai ser a última trombeta. Vejam, estamos aqui a ver em Coríntios, vejam Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que citei há pouco. Disse: isto afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer. Isto é, se nós tivermos viver naquele momento antes da vinda de Cristo, vamos ser transformados para ser espirituais. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, como lemos primeiro, e nós depois seremos transformados. Por isso vemos que há esta sequência, há esta ordem. É tudo feito em ordem. E por isso, continuando então a ler em Tessalonicenses, estávamos a ler no versículo 17 e no versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Fiquem encorajados. Por isso, irmãos, lembrem-se que Cristo virá. Ninguém sabe o dia ou a hora. Infelizmente, houve muitas pessoas que tentaram, e às vezes tentam dizer: olha, Cristo vem naquele dia, ou aquela data vai ser quando Cristo virá. Mas diz, ninguém sabe o dia ou a hora, exceto o Pai.
problema é que alguns depois ficaram desapontados e disseram, então deixam de vigiar e depois dizem, olha, o Senhor está a demorar. E então começam a fazer coisas incorretas que não deviam de fazer. Temos de ter cuidado, temos de estar alertos. Porquê? Porque Jesus Cristo vem quando as pessoas não estão à espera. Porquê? Porque não estão a vigiar. Eu vejo então como Paulo continua aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Continuando, diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, isto é, acerca de quando é que Jesus Cristo vem ou quando é que não vem, qual é a hora, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vocês estão inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. O dia do Senhor vem de surpresa. Mas não deve ser assim para nós se nós estivermos a vigiar. Se nós estivermos a vigiar. O dia do Senhor, irmãos, não é um domingo. Como as pessoas dizem, olha, estão a ler Apocalipse e diz João estava numa visão, no Espírito, e era no dia do Senhor. Por isso foi no domingo. Não, irmãos, o dia do Senhor não é um domingo. Estão a fabricar. Provem da Bíblia que o dia do Senhor é um domingo. Não pode provar. Então o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o julgamento de Deus sobre a humanidade. É o dia da ira do Senhor. Vejam, por exemplo, em Joel, capítulo 2, versículo 30 a 31. Joel, capítulo 2, versículo 30 a 31. Joel, capítulo 2, versículo 30 a 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Quer dizer, vai haver sinais celestes. Lembram-se deste ponto, sinais celestes. Primeiro, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aconselhar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, o dia do Senhor vem imediatamente após os sinais celestes. Ora, quando é que é os sinais celestes? Os sinais celestes são o 6º selo. Vejam em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. A partir do versículo 12 em diante, está a falar do 6º selo de Apocalipse, que está claro, é após o 5º selo, que é a grande tribulação, que está claro, é após os primeiros 4 selos, que são os 4 cavaleiros. Então vemos aqui, o 6º selo vai ser estes sinais celestes. Porque veja aí, no versículo 12 de Apocalipse 6, o sol se tornou negro como um saco de secrina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, e vejam no versículo 14, o céu recolhesse como um pergaminho, os montes e as ilhas foram movidos. Vai ver estes sinais enormes, que é sinal de Deus a dizer, basta, agora eu estou a intervir, porque diz aqui, no versículo 16 e 17, de Apocalipse 6, diz assim, porque esta é a ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Deus, quer dizer, do Cordeiro e do Pai, do Filho de Deus e do Pai. E quem é que pode sustentar-se? Por isso, o dia do Senhor vem depois dos sinais celestes. E o dia do Senhor é a ira de Deus. É este momento de julgamento de Deus. Ora, a ira do Senhor é o 7º selo do Apocalipse. E o 7º selo, então, quando é aberto, vê-se 7 trombetas. E por isso, a ira do Senhor é este período antes da vinda de Cristo, mas após os sinais celestes, durante este período das 7 trombetas e mesmo à vinda de Cristo,
que vai completar esta ira com as 7 últimas pragas ou os 7 flagelos. E por isso lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, quando chegarem a dizer, olha, o mundo está tudo a resolver-se bem, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como veem as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando uma dama está para dar à luz, as dores de parto vêm e depois acalmam. Vêm, depois acalmam. Depois vêm, depois acalmam. Ficam mais intensas e mais perto uma das outras. E às vezes para e diz, olha, quando é que será? Houve umas dores e depois a coisa parou assim. E depois de repente, vem mesmo. As damas sabem. E os maridos sabem, porque viram as suas esposas a passar por estas dificuldades e sentiram com elas e ajudaram a elas e deram-lhes carinho e amor durante este tempo difícil. E por isso vemos, vai haver repentina destruição, é o que diz aqui. No versículo 3. Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não esteis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquê? Porque estamos a vigiar. Temos que estar a vigiar. Vocês leem, por exemplo, em outras escrituras, em Mateus, que diz, estejam alertos, estejam a vigiar. Lucas 21, 36, vigiai, orai, para serem contados dignos, para serem protegidos, para escaparem e para se estarem em pé quando Jesus Cristo vier, isto quando estarem ressuscitados, estarem transformados em pé como seres espirituais com Cristo. Versículo 5. Portanto, vós todos sois filhos da luz. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso estamos a vigiar. E por isso estamos alertos. Não nos deve apanhar de surpresa. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Estejamos acordados. Não estejam a dormir, que vocês veem a parábola das 10 virgens. Adormeceram. Disse, estejam acordados, estejam preparados, tenham o óleo pronto. Irmãos, eu estou sempre, continuamente a dizer a vocês, irmãos, por favor, estejam a vigiar, estejam acordados, estejam prontos. Infelizmente, alguns ouvem estes sermões e adormecem. Literalmente. Eu estou a pregar e caem a dormir enquanto eu estou a pregar. Vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Temos de estar acordados, revestindo-nos da couraça da fé. O que é a couraça? É a proteção aqui no peito, no coração. Da fé. A fé protege o nosso coração. E do amor. A fé e amor protege o nosso coração. E tomando como capacete a esperança da salvação. O que é o capacete? Protege a cabeça. Se você vai andar de moto ou bicicleta ou coisa assim, você precisa ter um capacete para proteger a cabeça. Nós precisamos ter um capacete espiritual para proteger a nossa cabeça. E este é o capacete de quê? Da esperança da salvação. A esperança
de que Jesus Cristo vai voltar e vai trazer o reino de Deus para governar na terra, governar em Portugal, governar no Brasil, governar em Moçambique, governar em Angola, governar neste mundo inteiro. Essa é a nossa esperança. E além disso, é para nós sermos reis debaixo do Rei dos Reis e senhores debaixo do Senhor dos Senhores, nessa família espiritual, a governar os seres humanos, senhores e reis sem corrupção, preparados e treinados agora para governar com Cristo. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou. Estão a ler isso? Para a ira. Deus não nos destinou para a ira de Deus. Deus vai nos proteger da ira de Deus. Não somos predestinados para sofrer. Deus quer que todo o mundo se arrependa. Infelizmente não se arrependem. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos salvos. Sim, somos predestinados para quê? Para sermos salvos. Somos predestinados para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Essa é a predestinação. Não é predestinados que, olha, tu vais ter sucesso e tu não vais. Não, Deus quer que todos tenham sucesso. Deus predestinou todos para terem sucesso. Mas, porque você tem arbítrio livre, você pode decidir não seguir a Deus. Mas isso não é decisão de Deus. Porque a decisão de Deus é que você siga. A decisão de Deus é que você seja um discípulo. Deus deu o seu único filho, unigênito, para que você se arrependesse. Por isso, a predestinação de Deus é para que você se arrependa. Ele deu o seu filho por você. E por isso não nos destinou para a ira, não nos destinou para um desastre. Deus nos destinou para ter sucesso. Mas se nós não temos sucesso, se nós acabamos na ira, vai ser a nossa decisão. Diz assim: Deus não nos destinou para a ira, versículo 9, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, para estarmos vivos, para termos uma vida futura, eterna, como filhos e filhas de Deus. Quer estejamos mortos, ou quer ainda estamos a viver agora, a intenção de Deus é que estejamos mortos, ou ainda estejamos a viver, que vamos todos ser ressuscitados para podermos estar com Ele, em união com Ele, quando Ele voltar. Isso é o que lemos no versículo 10. É o que lemos no versículo 10. Então, continuando no versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocadamente, como também estás fazendo. Por isso, fiquem encorajados. Fiquem encorajados. E depois chega aqui a uns pontos de conclusão. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isto é, irmãos, deem respeito aos vossos ministros da Igreja de Deus que estão a servir a vocês, que vos estão a encorajar e a guiar. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Tenham amor para com os seus ministros,
por causa do que estão a fazer, porque estão a fazer por nós. Por isso vemos que na Igreja de Deus há governo, de cima para baixo. Ora, as pessoas hoje em dia não gostam. Dizem, o ministro quer ser um ditador. Não, nós não somos ditadores. Nós queremos o bem da sua fé. Nós queremos o bem de você. Mas é necessário que você voluntariamente se submeta, tal como a mulher, em analogia, a esposa, voluntariamente se deve submeter ao marido. E o marido, então, deve ser um líder na família, mas não é um ditador. Porque o líder tem carinho e cuidado e amor para com a mulher, e por isso é um líder, mas não está a fazer isso para dominar a mulher e para a controlar. Não, é para amar. Por isso diz, vivei em paz uns com os outros, no versículo 13. Versículo 14, exortamos também, irmãos, a que amoestais os insubmissos, aqueles que não trabalham. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejeis longânimos para com todos. Uma vez mais, como mencionei, um bocadinho adiante, à frente, mencionei que os insumissos são os atacados, aqueles que são desordenados, que andam de um lado para o outro, não querem se submeter e que não estão a trabalhar. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Sim, mesmo se há pessoas que estão a fazer coisas más a vocês não façam mal a eles. Pelo contrário, seja sempre o bem entre vós e para com vós. Se as pessoas dão mal a vocês deem bem. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. Estejam a orar sem parar, dando graças, demonstrando gratidão. Porquê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Estão a ver que demonstrar gratidão é uma coisa que Deus quer que você demonstre? Gratidão é muito importante, irmãos. Dizer obrigado, sinceramente, é muito importante. Magoa quando fazemos coisas para os outros. E os outros depois nem param e nem dizem obrigado. Por isso lembro daqueles 10 que foram curados e só um é que voltou atrás a dizer a Cristo obrigado. E Cristo disse onde estão os outros 9. Isso é um grande problema da humanidade hoje em dia. É um grande problema. 19. Não apagais o Espírito. Como é que apagamos o Espírito? Porque o Espírito nos guia. Romanos 8, versículo 14. Aqueles que têm o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e por isso são filhos de Deus. O Espírito nos guia, não nos controla. O Espírito de Deus, sim, é o poder de Deus, é a essência de Deus, é aquilo que vem de Deus que nos ajuda a ser santos. Por isso diz a santificação do Espírito. É o Espírito de Deus, que é o Espírito do Pai, que também é o Espírito de Jesus Cristo, que só há um Espírito, que é o mesmo Espírito, mas que procede do Pai. Por isso é que somos filhos de Deus. É o Espírito que nos gera, que nos faz realmente filhos de Deus. E por isso precisamos estar a orar, precisamos de estar a estudar e precisamos de praticar o que Deus nos diz pela sua palavra e que nos faz convictos pela sua palavra e pelo seu Espírito para nós pormos isso em prática. E se não pomos isso em prática, estamos a entristecer, a apagar a vontade de Deus que Ele está a dar a nós através do seu Espírito.
Continuando então no versículo 20. Não desprezeis as profecias. Por isso temos que ouvir as pregações, as instruções, as conversas positivas de encorajamento. Profecias não é dizer, olha, eu estou a dizer aqui o que vai acontecer no futuro. Sim, isso é profecias. Mas profecias é ser professor, é ensinar, é professar, é ser um professor. E por isso, não desprezem o ensino. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Examina, prova. Dokimazo em grego, examina, verifica o que está certo e o que está errado. Provai se é certo ou errado. E retendo o que é bom. Abstende-te de toda a forma de mal. Evita a aparência do que parece mal. Por exemplo, um jovem ficar sozinho com uma moça num quarto. É uma aparência de mal. Além disso, quantos problemas já vimos por causa disso? Por isso, evitem isso. Versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Precisa entender bem aqui o que está a dizer. O nosso espírito, palavra grega pneuma, 41:51. A mente humana, a disposição mental, a nossa capacidade de pensar o espírito do homem no homem. O que, digamos assim, está gravado, que faz com que nós sejamos um ser vivente. A alma, psyche, grego 55:90, que é a vida inteira, a nossa vida, quer dizer, é o ser vivente, é a vitalidade humana, equivalente ao grego, ao hebraico, nefesh, que muitas vezes é traduzido alma, mas mais corretamente seria traduzido como ser vivente, uma pessoa que vive. Por isso é que lemos que aquele que peca, aquela alma que peca, morre. Vocês podem ver isso? Façam aí, busquem na vossa Bíblia, porque vão ver no Antigo Testamento que diz, a alma que peca morre. Por isso não é uma alma imortal, porque morre. E depois, em terceiro lugar, está aqui a dizer, sim, e a alma, quer dizer, inclui o corpo. Quer dizer, é o corpo, é o espírito, é toda a energia vivendo, é a vida dessa pessoa, que está a viver, vivendo. Que este corpo e o espírito, tudo junto, é sendo vivo. Isso é a alma, é o ser vivente. E depois o corpo, diz aqui o corpo, espírito, alma e corpo. O corpo é a palavra grega soma, grego 49:83, que literalmente quer dizer a carne, o corpo físico. Isso, por isso, irmãos, diz assim, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, o espírito do homem no homem, a vossa maneira o que vocês são, que faz com que vocês sejam vocês. E a vossa alma, que é o ser vivente, que é a vossa energia, que inclui, está claro, o espírito, que inclui o corpo, mas a vossa energia, porque está vida, que tem vida, que seria assim, digamos, toda a energia vivente, que inclui, por exemplo, o sopro da vida, isso tudo, o fôlego da vida, é este ser vivente. E o corpo, que é a carne, diz assim, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, quer dizer, sem pecado. Por isso, sejamos conservados limpos e sem falha quando Jesus Cristo vier. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus que nos chama é fiel. E por isso Ele nos chama e Ele completará essa chamada. Desde que nós continuamos a responder e sejamos fiéis até ao fim. Deus nunca nos deixará. Nunca nos deixará.
Finalmente, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Orai por nós, orai pelos ministros, para que nós tenhamos saúde para podermos fazer a obra de Deus. Não é a minha obra? Não é a minha obra? É a obra de Deus. Eu sou simplesmente o servo de Deus. E por isso orem, por exemplo, por mim, como Paulo está a dizer, orem por nós. Porquê? Para podermos continuar a fazer a obra de Deus da maneira que Deus queira. Para estarmos direitinhos, para nos mantermos fiéis, para nos mantermos direitinhos, para sermos puros, para que sejamos um exemplo para vocês. Orai por nós. 26. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Saudai todos os irmãos com todo o amor, com todo o carinho, com o abraço virtual, com toda a capacidade de dizer, irmãos, Paulo está aqui a dizer, eu vos amo. E eu diria, irmãos que estão a ouvir este sermão, eu vos amo. Mantenham-se fiéis. Mantenham-se na fé. Versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Peço que ouçam este sermão, digamos assim. Peço que leiam esta epístola. Mas, como naqueles dias não havia impressa, não podiam imprimir e distribuir, estava a dizer, leiam em público. Leiam em público. E depois conclui, dizendo, a graça, a bondade, tudo o que é bom, a gentileza do nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai, este amor deles, este desejo de dar de tudo o que é bom, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Amém.